Você já percebeu como algumas pessoas entram em um ambiente e, de repente, tudo parece mudar? Elas não precisam levantar a voz, não precisam impor nada com agressividade, mas de alguma forma todos ao redor se veem atraídos ou intimidados. Essa força invisível sempre despertou curiosidade e há mais de 500 anos, um homem decidiu estudá-la profundamente e registrar suas observações. O nome dele era Nicolau Maquiavel e sua obra mais famosa, O Príncipe, continua sendo um dos livros mais comentados e polêmicos da história. O que Maquiavel fez foi olhar para o poder sem ilusões, descrevendo-o tal como se manifestava em sua época, e suas ideias continuam perturbadoramente atuais. O nome de Maquiavel virou sinônimo de manipulação, frieza e até maldade. Mas será que ele era realmente esse demônio político que muitos pintaram? Ou será que era apenas alguém lúcido o suficiente para enxergar a realidade sem máscaras e ter coragem de descrevê-la? A grande verdade é que Maquiavel não escrevia para agradar. Ele não falava de como o mundo deveria ser, mas de como o mundo realmente era. Sua observação era dura, crua, às vezes até cínica, e talvez por isso suas ideias sejam tão desconfortáveis. No entanto, justamente por não se apoiar em idealismos, sua obra se tornou um manual atemporal de poder e estratégia. Imagine, por exemplo, uma situação dentro de uma empresa moderna. 3 pessoas concorrem à mesma promoção. O primeiro candidato é extremamente competente, mas tímido e pouco carismático. O segundo é muito querido pelos colegas, simpático, mas inconstante em seus resultados. O terceiro não é o mais inteligente, tampouco o mais amado, mas sabe quando falar, quando se calar e, principalmente, como se apresentar diante dos superiores. Quem você acha que levaria a vaga? Maquiavel não hesitaria. O terceiro, porque na prática, o que realmente move decisões não é apenas competência ou simpatia, mas a percepção de força, segurança e estratégia. Todos veem o que parece ser, poucos sabem o que realmente é. Essa é apenas uma das muitas lições que Maquiavel nos deixou, mas para compreendê-las melhor, precisamos voltar ao seu tempo. Maquiavel nasceu em 1469, em Florença, uma cidade-estado italiana que respirava arte e conhecimento, mas também conspirações e violência política. Aliados se traíam, guerras eram constantes e famílias poderosas como os Médici disputavam ferozmente o controle do poder. Foi nesse ambiente turbulento que Maquiavel atuou como diplomata, convivendo com reis, papas e generais, observando as engrenagens do poder de perto. Ele não falava por teoria. Falava a partir de experiências concretas, testemunhando vitórias brilhantes e quedas humilhantes. Esse contexto é fundamental para entender por que O Príncipe soa tão realista e ao mesmo tempo tão desconfortável. Um dos conceitos centrais de sua obra é a relação entre virtude e fortuna. Para Maquiavel, virtude não era virtude no sentido moral, mas sim habilidade, coragem, astúcia e capacidade de tomar decisões. Já fortuna era a sorte, o acaso, aquilo que escapa ao controle humano. Ele dizia que metade da vida está sob o domínio da fortuna, mas a outra metade depende de nós. Para explicar, usava a imagem de um rio caudaloso que, em tempos de tempestade, transborda e destrói tudo. Mas, em períodos de calmaria, é possível erguer diques, preparar o terreno e evitar tragédias futuras. Assim é a vida. A sorte pode até ser determinante em muitos momentos, mas sempre favorece os preparados. A virtude é justamente essa preparação. Estar pronto quando a oportunidade aparece. César Borgia é um dos exemplos mais fortes que Maquiavel cita. Filho do Papa Alexandre VI, ele recebeu terras e poder graças à influência do pai. Isso era pura fortuna. Mas uma vez no comando, mostrou sua virtude. Reorganizou exércitos, puniu traidores, trouxe ordem a territórios caóticos. Foi implacável quando precisou ser
e flexível quando a ocasião exigia. Se não tivesse sido pela morte repentina do pai e por uma doença que o enfraqueceu, provavelmente teria se tornado um dos governantes mais poderosos da Itália. Aqui está a lição. A sorte pode abrir a porta, mas é a capacidade de agir que garante atravessá-la. E quantas vezes não vemos esse mesmo padrão se repetir hoje? Quantas pessoas recebem oportunidades e desperdiçam por falta de preparo? E quantas outras que se dedicaram silenciosamente durante anos conseguem brilhar justamente porque estavam prontas quando chegou o momento certo? É como aquela promoção que vai para quem se mostra confiante em uma reunião, ou como a startup que explode no mercado porque ousou lançar um produto inovador na hora certa. Isso é virtude. Não deixar a corrente da vida arrastar, mas conduzir o barco com firmeza. Maquiavel também foi ousado em afirmar que às vezes é necessário aprender a não ser bom. Essa frase foi distorcida inúmeras vezes, como se ele defendesse a maldade gratuita. Mas sua ideia era outra. Um governante ou qualquer pessoa em posição de liderança não pode ser ingênuo. Existem momentos em que decisões duras precisam ser tomadas, mesmo que gerem críticas ou desagradem pessoas. Em uma empresa, pode ser a demissão de alguém prejudicial à equipe. Na vida pessoal, pode ser dizer um não firme em situações que ameaçam seus limites. Não se trata de crueldade, mas de clareza. Se você não tiver coragem de ser duro quando necessário, sua própria posição pode ruir. Outro ponto poderoso em O Príncipe é o da aparência. Maquiavel escreve: todos veem o que pareces, poucos sentem o que és. Isso significa que a forma como nos apresentamos ao mundo é tão ou mais importante que aquilo que somos de fato. Não basta ser competente, é preciso parecer competente. Não basta amar, é preciso demonstrar amor. Não basta ter confiança, é preciso transmiti-la. Esse princípio fica claro na política, mas também em qualquer ambiente social ou profissional. Pense em Winston Churchill. Em plena Segunda Guerra, sua voz firme e suas frases inspiradoras davam coragem a milhões, mesmo quando a realidade era sombria. Séculos depois, Steve Jobs transformou simples lançamentos de produtos em espetáculos de persuasão, transmitindo genialidade e segurança. Ambos dominaram a arte da aparência e, com isso, multiplicaram seu poder. E isso continua sendo atual. Imagine duas pessoas disputando uma vaga de liderança. Uma é extremamente competente, mas retraída, fala pouco, não expõe suas conquistas. A outra, igualmente competente, sabe se comunicar, transmite segurança e consegue mostrar seu valor. Quem será escolhida? A resposta, como Maquiavel já sabia, não depende apenas do mérito, mas da forma como esse mérito é percebido. Outro ensinamento que não podemos ignorar é o da ousadia. Maquiavel dizia que a fortuna favorece os ousados. A vida oferece momentos únicos, mas eles passam rápido. Quem hesita, perde. Isso não significa agir sem prudência, mas sim reconhecer que diante de uma oportunidade é preciso avançar com decisão. Pense em empresas de tecnologia que mudaram o mundo. Muitas ideias pareciam loucura no início, mas quem ousou acreditar moldou o futuro. Assim é com a vida pessoal também. Às vezes, uma decisão corajosa pode mudar todo o rumo da história. No fim, o que Maquiavel nos entrega não é um manual de crueldade, mas um convite à lucidez. Ele nos lembra que o mundo não é justo, que a sorte existe, mas que só quem cultiva a virtude está pronto para aproveitá-la. Ele nos alerta sobre o poder da aparência, sobre a importância da decisão e sobre a necessidade de coragem. E nos deixa diante de uma pergunta desconfortável: é melhor ser amado ou temido? Sua resposta foi clara: o ideal é ser ambos, mas se for preciso escolher, é mais seguro ser temido. Porque o amor é frágil, muda com as circunstâncias. O medo,
ou melhor, o respeito, tende a ser mais constante. E por mais incômoda que essa ideia pareça, ela carrega uma lógica dura que continua ecoando séculos depois. O Príncipe é, acima de tudo, um espelho da natureza humana. Um livro que não nos diz como gostaríamos que o mundo fosse, mas como ele é de fato. E talvez essa seja a sua maior lição. Metade da vida pode estar nas mãos da fortuna, mas a outra metade depende apenas de nós.